Oi, tudo bem? Meu nome é João Vitor. Eu vou apresentar um pouquinho da classe árvore e que é o que compõe a maior complexidade do código. Bom, no começo aqui a gente tem basicamente as variáveis, a gente está armazenando aqui a raiz da árvore, o total de linhas, o total de palavras diferentes, o total de caracteres no total de todas as palavras da árvore e o total de palavras com cada vogal, que é o nosso método personalizado. Aqui nós temos os getters e setters, em especial o adicionar vogais, que é basicamente um setter para todas as vogais de uma vez só. Aqui no código, vamos começar pela inserção de palavras, que basicamente esse primeiro momento aqui ela verifica se já existe a palavra, verifica se existe, que é o método que está aqui em cima, que ele utiliza o buscar palavra, que é o método aqui embaixo. Um momento. Que o busca palavra, que possui dois modos, né? Que ele recebe a palavra, ele recebe esse int modo, pode ser 1 ou 2. No modo 1, ele significa apresentar a palavra, né? Então, quando a gente busca uma palavra, ele apresenta a palavra já. E o modo 2 é para recorrência, então é justamente quando a gente está criando uma palavra para saber se ela já existe ou não, para ver se há necessidade de colocar ela na árvore de dados ou se não. O busca nos filhos é um método recursivo para adicionar na árvore caso não seja a raiz, né? Beleza. O próximo método que a gente tem também é o buscar parte, que faz basicamente a mesma coisa, só que só com parte da raiz por meio do contains, método que já existe no string do Java. O percorre reverso, que é para apresentar de maneira reversa, ele utiliza, ele é recursivo, né? Então ele utiliza ele mesmo, usando maior. Então aqui primeiro ele faz recursivamente a apresentação de todos os maiores do que a raiz, depois ele apresenta a raiz, depois ele apresenta todos os menores do que a raiz. Aqui o método público para apresentar reverso, para ser chamado na classe main. Basicamente, isso é o que está no código da árvore. Lógico que tem um pouquinho outros, mas são mais redundantes aqui. Então, por exemplo, apresentar vogais, que é um método personalizado que só retorna as estatísticas. O retorno estatística, que também só retorna as estatísticas, são coisas mais simples. A complexidade maior está no busca palavra, no busca filhos e no verifica se existe não busca parte. São os métodos um pouquinho mais complexos do texto. Agora eu vou fazer uma demonstração da execução do código. Aqui, como já foi dito, se você tentar utilizar qualquer método sem carregar o arquivo, ele vai te trazer a mensagem de erro, falando que a árvore de dados está vazia para tentar carregar um arquivo. Então, vou tentar carregar o arquivo aqui. Foi carregado com sucesso. Então, aqui eu posso puxar as estatísticas do texto, então total de linhas, total de palavras diferentes, média de caractere por palavra, a taxa de redundância. Posso buscar uma palavra, então, por exemplo, o nome da música, que é Morena. Ele vai mostrar que a palavra morena ocorreu 17 vezes e tem um total de 6 caracteres. Posso buscar por parte da palavra, vou colocar mor aqui. Vai aparecer todas as palavras que tem mor na composição da palavra. Então, a palavra amor aparece uma vez, a palavra morena aparece 17 vezes e a palavra morreu aparece uma vez. Posso exibir o texto ao contrário, então vocês podem ver que o último printado é o A, o penúltimo o aceito, e o primeiro a ser printado lá em cima foi a palavra que por conta do acento, lexicograficamente, ela é a última alfabeticamente falando, né? E por último aqui, exibir as vogais mais usadas, que é o nosso método personalizado, mostra o total de palavras com cada vogal. Então, é lógico que se você fizer a soma de todos aqui, vai dar mais palavras do que há no texto, mas isso acontece porque uma palavra tem geralmente mais de uma vogal, né? Então, por exemplo, aqui a letra A foi a mais utilizada. E por último, se você apertar o 7, você vai encerrar o programa. Olá, eu sou a Ana e eu vou falar sobre a classe main. Na classe main foi feito o menu clássico com o loop de while e foram feitos métodos estáticos para chamar os métodos da árvore.
O método carregar é o responsável por adicionar à árvore diversas variáveis, além de ler e também inserir as palavras da letra da música. Tirando o método carregar arquivo, todos os métodos utilizam o método verifica raiz, que avalia se há elemento na árvore de dados e, caso a resposta seja negativa, o usuário recebe uma mensagem pedindo para carregar o arquivo antes de utilizar as outras partes do programa. E o resto dos métodos consiste basicamente na chamada dos métodos da árvore. Bom, essa é a classe palavra, ela é responsável por abrigar a cada palavra do texto, sendo o nó da árvore de dados. Então aqui tem seus atributos, aí logo abaixo vem seu construtor. Esse é o único método operacional que ele é responsável ele é utilizado para aumentar os atributos da ocorrência. E aqui por final são os getters e os setters.